Beleza, galera? Iniciando aqui esse módulo, agora nós vamos falar sobre a estrutura necessária para se fazer o serviço de panfletagem digital, tanto para prospectar clientes, como para fazer o anúncio desses clientes. São duas estruturas básicas, tá? A cada método que a gente for passando, você cria mais uma estrutura só para aquele método. Você vai entender, tá bom? Você vai entender muito bem do que eu estou falando. Vamos direto para a tela aqui, sem enrolação. Beleza? Você lembra que lá no começo, quando você assistiu às aulas de criação de conta, de anúncio, e eu falei para você criar o máximo de contas de anúncios que você poderia criar que o gerenciador, o Facebook, permitia? Espero que você tenha criado, tá? Por quê? Você pode ter criado aí para o seu negócio e pode já ter criado para o serviço de panfletagem digital, beleza. Então, você criou aquelas contas. Que daí eu mostrei para você que eu tenho várias contas de anúncio, né? Por exemplo, aqui eu tenho várias contas de anúncio. Cada uma delas tem um objetivo. Eu utilizo elas para um certo objetivo, não um objetivo de campanha, tá? Um objetivo que eu tô falando aqui de estrutura minha, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma estrutura minha aqui que é a PD Prospecção. Panfletagem Digital Prospecção. Eu criei uma conta, tá? Então você precisa ter uma conta só para fazer os seus anúncios de prospecção. São os anúncios que você vai fazer oferecendo o serviço de panfletagem digital para o público certo, que eu vou mostrar exatamente como eu faço, quem são esses públicos, onde eles estão, como que você vai fazer toda essa configuração desde a sua primeira campanha de prospecção de serviço de panfletagem digital. Ou seja, você está oferecendo o serviço de panfletagem digital, esperando com que aquele cliente veja, aquela empresa veja e tenha interesse, entre em contato com você para você fechar. Beleza? Então, primeira estrutura, você tem que ter uma conta só para fazer a prospecção. Ah, por quê? Cara, é mais organizado. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Você pode usar uma conta só para tudo. Mas, cara, eu acho que fica muito bagunçado, né? Você não acha, não? Então, tenha uma conta só para você fazer a divulgação do serviço, tá bom? E como você já criou outras contas, você pode criar já a sua primeira conta, deixar ela quietinha, ou se você já tem ela, uma, por exemplo, aqui, ó, clientes PD Start, tá? Presta atenção, nessa daqui de prospecção que eu criei, essa conta de anúncio, você vê aqui que eu tô só fazendo, divulgando os meus serviços de panfletagem digital, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a Google+, a Plus, a Start, né? Tem vários aqui, né? Vários e vários anúncios que eu fiz, várias e várias campanhas, tá? Porque também tem que testar, entendeu? Eu já fiz isso, eu já faço isso desde 2021, cara, então eu sei o público certo, eu testo outros públicos sempre, tá? E o que vai dando certo para mim, eu passo pro meus alunos dentro do grupo do Telegram, tá? Ou se você perguntar para mim no particular também, eu passo, ó, eu tô trabalhando com esse nicho, com esse tipo de interesse, tá dando certo assim para mim, tá? E cada um tem o seu foco, tá? E você pode testar vários outros públicos, né? Vários outros tipos de interesse. E é o que eu sempre faço, beleza? Então, eu tenho essa conta aqui só para me fazer prospecção, só para anunciar o serviço de panfletagem digital, tá bom? Eu vou acessar uma delas aqui depois para você poder ver como que é, só por cima, tá bom? Depois a gente vai fazer isso detalhadamente, beleza? Aí você tem uma conta só para fazer o anúncio dos seus clientes do método PD Start. Outra conta para fazer os seus anúncios dos seus clientes do método Plus, do 3.0. O 3.0 não tá aqui, porque é um método novo e eu ainda não fechei com nenhum cliente. Na verdade, eu fechei com um cliente no momento em que estou fazendo essas gravações aqui, e é o meu primeiro cliente do método 3.0. Vendi um pacote de R$ 500 para ele. Faz uma semana que eu estou fazendo esse anúncio de prospecção aqui, ó, da 3.0, e consegui fechar com um cliente de R$ 500, beleza? E voltando aqui, né, só para poder esclarecer aqui por que não está aparecendo aqui a conta da 3.0 específica para isso, então eu vou usar uma dessas daqui para criar, beleza? Porque pode ser que você tenha prestado atenção e viu, mas cadê a 3.0? Então estou te explicando. Então beleza, tá? Então crie para cada método uma conta.
tá? Depois você vai entender o porquê disso tudo, tá? E aí, por exemplo, aqui eu tenho uma conta aqui que eu criei que é só para os meus clientes de panfletagem digital Start. São só para clientes do método Start. E você vai entender por que, que eu tenho cada conta, o porquê que eu separo tudo, tá? Porque foi muito mais fácil, muito mais organizado. Então aqui são todos os meus clientes só do método Start, tá? Porque tem cliente que você consegue adequar ele na Plus, nos outros métodos, tá? E esse daqui são os clientes que realmente eu só consigo fazer anúncios para ele pelo método Start. Não consigo utilizar a Plus, nem a 3.0, nem a Google+. Beleza? Então, separe as contas, beleza? Separe as contas. Isso vai te deixar mais organizado, você vai ter um controle, porque cada método utiliza um tipo de estratégia e você, para não ficar bagunçado. Se você tiver uma conta só e todos os métodos, todos os clientes e todos os métodos dentro dessa conta, cara, fica tudo bagunçado. Vai ficar ruim para você achar o cliente, para saber o que está acontecendo, porque para você ter o seu controle, beleza? Então é isso que a gente vai fazer, é isso que você vai fazer aí. Crie essa estrutura necessária, uma conta só para fazer prospecção de clientes e já crie uma conta pensando no método Start, porque vai ser o primeiro que a gente vai apresentar. Se você puder, ao longo do tempo, e o Facebook ir liberando para você criar as outras contas, crie. Então vamos lá. Conta de prospecção, uma conta para os clientes da Start, do método Start, outra conta para o método Plus, outra conta para os seus clientes do método 3.0 e a outra conta para o método da PD, a panfletagem do Google+. São 5 contas, beleza? Se o Facebook não está liberando você criar essas contas, beleza? Crie o máximo que você puder e utilize as contas que você puder. Depois, com o tempo, ele vai permitir e aí você começa a separar para deixar mais organizado, beleza? Essa é a estrutura inicial necessária de que você precisa para poder começar a oferecer o serviço de panfletagem digital e as contas necessárias para que você faça o anúncios dos seus clientes. Lembrando que essas contas são suas. Essas contas que você está vendo aí na tela são minhas contas, tá? Essas contas aqui são minhas. Nenhum cliente tem acesso a nada. Você não vai criar BM para cliente nenhum, você não vai criar conta de anúncio para cliente nenhum. Isso aqui é específico para você fazer o anúncio do cliente. Ele não tem acesso a isso. Nem nunca vai ter. Então, essa é a simplicidade do método panfletagem digital. Esse é o método mais totalmente descomplicado, tranquilo, sem ter que acessar a configuração de IBM, sem ter que acessar inicialmente as páginas das redes sociais do cliente, sem você ter que configurar pixel, nada disso. Beleza? Essa é a estrutura básica e necessária para se iniciar. Beleza? Próxima aula a gente já vai entrar em campanha de prospecção. Eu vou mostrar exatamente como que eu faço. Beleza? Vamos embora!